Bom dia, meus queridos ouvintes, meus irmãos, que a graça do nosso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do nosso amado amigo Espírito Santo, seja com você, seja conosco neste dia, né? Em nome de Jesus, eu quero dar continuidade falando com vocês sobre esse assunto que nós já falamos ontem, que é confiar em Deus. E hoje eu quero ler o primeiro texto bíblico que eu quero falar sobre posicionamento, que eu disse que eu e você, para que nós confiemos em Deus, é necessário nós sabermos qual é a vontade dele sempre. E que a vontade dele sempre será melhor do que a nossa, né? Saber que a nossa vida só acontecerá aquilo que ele permitir. Saber que tudo o que nós passamos vai cooperar para o nosso bem, né? Saber, amados, que ele não erra e que a confiança em Deus produz para nós paz, como eu falei ontem já, e falei que a confiança em Deus produz em nós paciência, né? Ontem eu falei sobre essas duas palavrinhas tão poderosas, né? Dentro dos textos bíblicos, é claro, sempre dentro da palavra de Deus. Não é o que eu acho, ou o que você ou o mundo acha, mas sim o que o nosso Deus fala para nós dentro da palavra de Deus. Se nós nos alinharmos de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, com a direção de Deus, que é a palavra dele escrita, e que tem que estar escrita nas tábuas de carne do nosso coração, nós vamos acertar muito mais e errar menos. Vamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. E crer em Deus é saber que Deus pode tudo e todas as coisas. E confiar é saber que Ele vai fazer, saber que Ele fará aquilo que Ele já nos prometeu. Amém? Quero que você não deixe de clicar no joinha, no sininho das notificações e o mais importante que eu desejo e que eu sei que é o coração do Pai, nós obedecermos ao ID do Senhor. Ah, de que forma, pastora? Transmitindo essa palavra, como eu tenho transmitido a vocês que me acompanham no canal. Você ou vocês vão transmitir a outros para que eles também aprendam da palavra de Deus e que a palavra de Deus seja assim propagada, né? Falada para outros que talvez tanto quanto eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus e aprender com Deus. Eu sempre costumo dizer que o nosso professor, nosso mestre, é o Espírito Santo. Amém? E eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 e 4, que diz assim: Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Amém? Hoje falando sobre o que a confiança produz em nós quando nós confiamos em Deus. E o nosso posicionamento é muito importante. É orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. Amém? Posicionamento. Nós vimos aqui no texto que quando o rei Josafá ele foi afrontado por Moabe e Amon, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele sentiu medo, natural, você e eu também sentimos medo. Mas ele não se deixou contaminar, não deixou o medo decidir por ele. Ele se posicionou espiritualmente em oração e em Jesus. E creu na palavra profética, porque em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, diz assim: Joasiel disse: Escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá. Assim diz o Senhor, o profeta falando: Não tenham medo,
nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Josafá, ele era o rei, e ele se posicionou para a batalha com o coração cheio de fé. Se posicionou em buscar ao Senhor. E em 2 Crônicas, ainda 20:20, diz assim para nós, olha que coisa maravilhosa, por conta do posicionamento de um homem de Deus, na confiança em Deus, diz assim, na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Josafá, além de ele crer, de se posicionar, de buscar a Deus, ele reuniu o povo e os aconselhou a crerem em Deus, a esperarem no Senhor, que seriam todos juntos bem-sucedidos. O que foi que aconteceu depois? Deus interferiu. Aqueles povos inimigos começaram a guerrear entre si e se destruíram. Josafá e o seu exército, naquela guerra, sabe como? Ficaram cheios de despojos e não precisaram guerrear, porque foram posicionados, tomaram uma posição. E eu quero falar para você que quando você e eu nos posicionamos em Deus e buscamos ao Senhor, para qualquer circunstância ou situação de nossas vidas, devemos orar, crendo que tudo depende de Deus e vamos trabalhar. Aí vamos fazer a nossa parte, como se tudo dependesse de nós, de mim, de você. Mas primeiro, buscar a Deus em primeiro lugar, diz a palavra de Deus para nós, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Vamos falar de uma outra, quando nós confiamos em Deus, produz em nós o quê? Quando você confia em Deus, perseverança. Devemos ser perseverantes, crer em Deus, buscar em Deus, vitória, e se entregar totalmente a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 36, diz assim, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Coisa linda. Sabe por que continuamos mesmo quando parece não haver sentido, quando parece que tudo está perdido, como o rei Josafá, nós vimos aqui anteriormente, a guerra dele, se ele fosse na força do braço, na força dos seus homens, do seu exército, é bem provável que eles teriam perdido a batalha. Mas por conta de eles terem se posicionados em buscar a Deus em primeiro lugar, confiar em Deus, orar, Deus os abençoou de uma forma tal que eles não precisaram nem guerrear. Os exércitos dos céus, enviados por Deus, é quem fez aquela guerra por eles. Então, sabe, você e eu temos que nos ser perseverantes, confiar em Deus, crer em Deus, mesmo quando parece tudo estar perdido, mesmo quando tudo parece estar sem sentido, mas porque eu e você confiamos em Deus, nós vamos perseverar. Nós não vamos desistir, porque no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Amém? Vamos parar por aqui, amanhã nós vamos falar mais um pouquinho sobre confiar em Deus. Queridos, ao invés de nós ficarmos parados, paralisados, de olharmos para os problemas e achar que não devemos continuar, dizer assim para você mesmo e para mim, declarando palavras de derrota,
Ah, não consigo, não vai ser possível, não tem jeito. Não, amados, vamos confiar em Deus. Vamos crer de que aquele que vai à nossa frente, guerreando as nossas guerras, é o general de guerra, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo, o Yeshua, Hamashia, o Cristo, o Redentor, aquele que não perdeu nenhuma guerra, mas ganhou todas. E em você, e por você e por mim, ele nos faz vencedores. O nosso general é Jesus Cristo. Por isso, eu digo para você, creia em Deus, confie em Deus. De forma assim que você possa ter paz em teu coração, ser paciente, ser posicionado e ser perseverante. Tenha consciência de que nossas vidas ela é feita de ciclos e nós vamos respeitar esses ciclos, crendo que Deus é poderoso e que esta confiança sua e minha em Deus vai produzir paz para nós. Vai nos ensinar a ser pessoas pacientes. Vai nos ensinar a sermos posicionados em Deus. E vamos ser também perseverantes. Em nome de Jesus. Amém? E saiba que mesmo quando tudo estiver parecendo aos seus olhos, viu? Parecendo, porque o inimigo das nossas almas, ele faz que a coisa seja maior, sabe? Parece que a situação, o desespero é maior do que o nosso Deus. Não, querido. Olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe para o alto, para os céus, conforme o salmista escreveu. De onde me virá o socorro? Ah, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu Deus é um Deus de D maiúsculo. O seu Deus é um Deus grande, é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Confia nele, creia nele, espere nele e seja vitorioso em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês nesta sexta-feira, em nome de Jesus.